Olá, meus amigos, falando da lição número 6, a parte de terça-feira, falando sobre a vontade disciplinada, o controle da vontade. O sábio Salomão, ele mencionou que devemos ter o controle das emoções e dos sentimentos. Ele disse o seguinte: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Provérbios 4, verso 23. É uma grande verdade. Dominar os sentimentos. A pessoa que tem uma ira, por exemplo, dentro de si, ela pode fazer uma bobagem se ela não controlar aquele sentimento. Diante disso, surge a seguinte pergunta: os seus sentimentos te dominam ou você consegue dominar os seus sentimentos? Basta vermos o noticiário de violência para vermos que as pessoas não conseguem dominar os sentimentos. Ter domínio próprio é fazer justamente a coisa certa. E isso geralmente não é fácil. Você ter domínio dos seus sentimentos. Geralmente nós agimos por impulso, nos arrependemos e a razão vem depois. Alguma coisa que não é muito prática. A pessoa sabe que precisa dominar o sentimento, mas nem sempre as pessoas conseguem. Já pensou se nós matássemos ou eliminássemos todos aqueles que ficassem no nosso caminho quando estamos zangados? Quando você está na fila de um banco e tem uma pessoa demorando no caixa, e você fica olhando enraivecido, aquela pessoa fica até batendo papo, você fica assim, querendo pulverizar a pessoa. Isso é um sentimento. A pessoa tem que dominar essa vontade de, assim, exterminar os outros. Será que existiriam pessoas ainda no mundo se nós tivéssemos assim o poder de pulverizarmos e eliminarmos as pessoas que nos fazem mal ou aqueles que nos atrapalham? Lembre-se do exemplo de Caim. Caim, ele não conseguiu dominar o seu sentimento. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, Deus não aceitou. Ele viu que o sacrifício de Abel foi aceito e ele ficou com raiva de Abel. E ele não conseguiu dominar esse sentimento e acabou matando Abel. Como você reage quando você é aceito ou aprovado? Como você reage quando você é rejeitado? Como você reage quando as pessoas te caluniam, falam mal de você? Como você reage quando você não é compreendido pelas pessoas? Como você se sente quando alguém conquista aquilo que você estava de olho e você vê que a pessoa conseguiu na sua frente? Quem sempre vence nessa história? Os seus sentimentos ou a sua vontade? Geralmente os sentimentos é que acabam assim tendo assim a preferência em nossa vida. Veja o caso de Sansão. Sansão se apaixonou por duas mulheres assim dos filisteus. Os pais disseram: não faça isso, Sansão. A primeira mulher foi dada para um amigo dele. Ele ficou tão nervoso que ele arrebentou com tudo que tinha ao seu redor. Pegou 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus. Depois ele assim foi procurar uma prostituta na cidade de Gate. E ali então prenderam Sansão, ele arrebentou os portões da cidade. Um homem de um sentimento assim tremendo. Depois ele pegou uma queixada de jumento e matou ali um monte de mais de 1000 pessoas. Então Sansão não conseguia dominar os seus sentimentos. Ele disse para o pai e a mãe: eu quero aquela mulher, eu quero Dalila. Os pais disseram: mas Sansão, tem tanta mulher aqui, você vai se apaixonar justo por uma filha dos inimigos? Eu quero Dalila. E foi a desgraça dele. Não conseguiu dominar os seus sentimentos. Por isso a pergunta número 3 diz assim: quais os personagens bíblicos que os sentimentos dominaram a pessoa e eles fizeram escolhas erradas? Quais foram essas consequências? Temos o caso de Adão e Eva. Gênesis 3, verso 6 diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí, não conseguiram dominar o sentimento. Davi, segundo Samuel 11, verso 2 a 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. E mandou Davi perguntar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para casa. Depois de alguns dias, ela mandou dizer a Davi: estou grávida. Aí Davi enlouqueceu, e a coisa, diz assim, se desandou por completo. E vocês conhecem a história. Não conseguiu dominar o seu sentimento. Gálatas 2, 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível.
Então, essas três pessoas, ou esses três personagens, não conseguiram dominar os seus sentimentos e a vontade ficou em segundo plano. Nosso grande inimigo sempre são, assim, os sentimentos. Então, para a pergunta, que personagens bíblicos os sentimentos dominaram a sua pessoa e eles fizeram escolhas erradas? Resposta: Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado tomou conta. O rei Davi planejou um adultério, traiu seu amigo e o matou e tomou a mulher dele. O apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, porque Pedro fingiu que não conhecia os irmãos gentios. Quando os judaizantes de Jerusalém chegaram na Antioquia, Pedro dissimulou, fez de conta que não conhecia os irmãos gentios. E o apóstolo Paulo o repreendeu. Pedro foi dominado por um sentimento de medo. Nosso grande inimigo da vontade realmente são os sentimentos. Podemos mudar de opinião, fazer escolhas erradas, se os sentimentos dominarem a nossa vontade. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, página 120, escreveu o seguinte: as mais elevadas faculdades devem ser dominadas. As paixões devem ser regidas pela vontade. E esta deve, por sua vez, achar-se sob a direção de Deus. De acordo com as palavras de Paulo, de acordo com as palavras do apóstolo Pedro, qual a maior preocupação do apóstolo Pedro? Ele que foi repreendido por Paulo. Ele escreveu o seguinte, 1 Pedro 1, verso 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, para a pergunta, de acordo com as palavras do apóstolo Pedro, qual era a sua preocupação? Resposta: sua maior preocupação era o domínio dos sentimentos. Ele recomendou a todos que fossem sóbrios, que, ou seja, deixassem os sentimentos sob controle, para que as pessoas não pecassem. Dominem a mente. Era o conselho do apóstolo Pedro. Se a mente, a vontade, não tiver controle, seremos como um barco sem leme. Um navio encontrou no Oceano Atlântico um outro navio que estava à deriva, ou seja, de lá para cá, levado ao sabor das ondas. E então aquele comandante do navio mandou jogar uma corda, prenderam o navio que estava assim vagando ali sob as águas do oceano, e o comandante então prendeu aquele navio, subiu a bordo e percebeu que todos estavam mortos. Havia no leme um marinheiro que estava com a mão pendente no leme, mas estava morto. Um navio que tem um morto ao leme não sabe para onde vai. Então, nosso corpo é como um navio. Se a nossa vontade não estiver sob o controle do Espírito Santo, nós podemos, assim, tomar decisões erradas e naufragar na fé. O grande filósofo grego Epíteto, ele estava certo quando ele disse o seguinte: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Certa vez, um homem explicou que havia deixado de fumar. E alguém perguntou: como é que o senhor deixou de fumar? O senhor fuma quantos maços por dia? 2 maços por dia. Mas eu não estou fumando mais. Mas como é que uma pessoa que fuma 2 maços por dia consegue ficar sem fumar? Ele disse que eu molhei minha caixa de fósforo. Então, toda vez que eu sinto vontade, eu ponho o cigarro na boca, mas eu vou acender e o fósforo não funciona e eu jogo fora os 2. E assim ele conseguiu vencer o vício de fumar. O que será que nós precisamos fazer para dominar alguns sentimentos em nossa vida? Talvez alguma coisa esteja faltando. O Espírito Santo pode estar faltando na direção da nossa vida para dominarmos os nossos sentimentos. Ellen White escreveu, e está em Meditações Matinais de 1989, página 318, ela escreveu o seguinte: se não vos é possível dominar os impulsos, as emoções, segundo desejais, podeis dominar a vontade, e assim se realizará a completa mudança em vossa vida. Se você não consegue dominar os impulsos, você tem que dominar a vontade, para que você possa então ter uma vida assim, de acordo com a vontade divina. Não é fácil dominar os impulsos. Os sentimentos são assim, como descargas elétricas. Você nem espera e já fez. Por exemplo, você ouve uma piada e de repente se dá uma risada inconsciente. Você não consegue dominar. Você vê uma coisa engraçada. Você, por exemplo, uma pessoa às vezes cai um tombo na sua frente, ou às vezes você não consegue dominar. Eu conheci uma moça da igreja que, quando eu pregava, eu contava uma história, às vezes triste, uma história emocionante, ela caía no riso. Eu perguntei: mas por que você dá risada quando a história é tão triste? Ela diz: não sei, uma coisa inconsciente. É um sentimento que eu não consigo dominar. Eu vejo uma pessoa tomar um tombo, ela diz: eu me esborracho e dá risada. É um sentimento que eu não consigo dominar.
Depois de algum tempo, ela diz, agora eu estou conseguindo dominar. Eu estou usando a razão. Eu estou pensando mais. Então, quando a pessoa não pensa muito, ou seja, quando a razão não é usada, os sentimentos é que dominam o nosso corpo. Por isso que Salomão diz assim, você deve controlar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus abençoe a todos nós. Possamos colocar nossos sentimentos, que são diversos, alegria, raiva, por exemplo, inveja, ciúme, tudo isso são sentimentos. Devemos colocar sob o domínio do Espírito Santo para evitarmos crisóis da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a dominar o nosso sentimento. Coloca o teu poder, o Espírito Santo nos ajudando nessa tarefa. Não é fácil, mas o Senhor nos ajuda e nós conseguiremos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Foi um prazer estar com você passando a lição de hoje. Olha, domine os seus sentimentos através da vontade. A vontade é tudo. Deus abençoe.